vamos seguir com informações em Brasília, porque a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela se reuniu nesta semana com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de discutir a possibilidade de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Igor Damasceno está de volta, tem mais detalhes para a gente a respeito desse encontro desta semana. Pois não, Igor? Nonato, mais uma vez, ótimo dia a você, também a Soraya e a todos que nos acompanham. Essa reunião entre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o decano do STF, ministro Gilmar Mendes, aconteceu no gabinete dele, lá na Suprema Corte, e foi antes dessa transferência de Jair Bolsonaro aqui para o complexo penitenciário da Papuda. Por isso, o principal argumento utilizado pela ex-primeira-dama foi a condição da Sala de Estado-Maior, lá na PF, a qual Jair Bolsonaro cumpria a pena desde 25 de novembro. Ela disse que é uma sala muito pequena, que fazia muito barulho, que os ruídos atrapalhavam Bolsonaro a dormir, que isso já estava impactando na saúde mental do ex-presidente. Então, esse foi o principal argumento. Mas mesmo que ele tenha sido trazido aqui para o complexo da Papuda, ainda assim os argumentos da ex-primeira-dama seguem valendo. Por quê? Porque ela também levou a questão da saúde do ex-presidente ali para o gabinete do ministro. Ela disse que ele toma medicamentos muito fortes que tem como efeito colateral a tontura. E essa tontura provocou a queda de Jair Bolsonaro na semana passada, onde ele bateu com a cabeça e acabou sendo levado ao hospital. Então, mesmo que ele tenha sido trazido para uma sala de Estado maior, que esteja ali maior, que tenha oferecido um certo conforto, então, ainda assim, esse argumento segue valendo. Por isso, Michele Bolsonaro disse que vive um drama familiar, preocupada com a saúde do ex-presidente, com a questão física dele e pediu para que o decano ajudasse, então, para que a prisão domiciliar em caráter humanitário saísse. Até o momento não tem uma resposta definitiva do Supremo Tribunal nesse sentido. A única resposta oficial foi a transferência do ex-presidente aqui para o complexo da Papuda. Antes de devolver para vocês, vou só pedir licença, porque acabamos de ver alguns gritos, algumas manifestações de um dos apoiadores do ex-presidente. Entraram aqui viaturas da Polícia Penal há pouco e eles começaram a se manifestar. É a forma de manifestação dos apoiadores do ex-presidente, vindo até o complexo do penitenciário da Papuda para prestar algum tipo de apoio a Jair Bolsonaro e também para trazer algum tipo de manifestação contrária a essa transferência aqui para o complexo penitenciário da Papuda. A gente segue por aqui, a qualquer momento eu aciono vocês aí no estúdio. Tá combinado então. Igor Damasceno em Brasília, acompanhando de perto essa situação envolvendo o ex-presidente. Muito obrigado, Igor. É assunto aqui para a Jess Peixoto e também para o Roberto Mota, que estão comentando os temas hoje com a gente. Mota, vou começar essa rodada por você. A Michele tendo feito essa gestão com Gilmar Mendes para tentar a prisão domiciliar de Bolsonaro, e como o Igor destacou, o fato dele estar preso agora na Papudinha efetivamente não invalida esse cenário, essa tentativa. Então, Jess, vou começar contigo então dessa vez. Como é que você vê essa possibilidade de que o presidente possa, quem sabe, ir para uma prisão domiciliar? Essa conversa da Michele com Gilmar Mendes pode surtir algum tipo de efeito? Efeito surge porque o efeito surge, na verdade, por uma razão de negociação e também a palavra apropriada aí é lobby em relação a outros ministros que têm um bom trânsito com o ministro relator. Mas, mais uma vez, nesse momento, essa é uma decisão dele. E tudo indica, pelas posturas, pelas formas, pelas decisões até em termos do que ele coloca como questões principais. Então, nesta decisão da transferência, ele ressaltou questões que ele chamou de mentiras, de narrativas mentirosas que estavam sendo feitas. E nas negativas da prisão domiciliar, ele constantemente retoma episódios que ele coloca que foram infrações em relação às medidas cautelares. Então, eu não vejo a figura do ministro relator, Alexandre de Moraes, cedendo neste momento a uma solicitação de domiciliar. Um passo que mostra isso
é que ele agora fez essa transferência para uma instalação que apresenta condições comparativas com a instalação da PF melhores. Um outro detalhe que até uma fonte aqui me passou em relação a essa decisão é a situação de uma modificação da saída dele para fins de saúde, fins hospitalares. Nós vamos nos lembrar de vários episódios em que isso teve que ser solicitado, houve até uma certa demora em resposta, exames adicionais, laudos. A partir de agora, a defesa, ela pode, o presidente e o ex-presidente Bolsonaro pode ir até o hospital buscar atendimento, desde que seja notificado em até 24 horas depois da saída desses casos emergenciais. Então, isso é uma considerável modificação de algo que havia sendo solicitado pela defesa em relação à saúde do presidente. Eu acho extremamente improvável que, claro, ele vá para domiciliar, mas, ao mesmo tempo, nós entendemos o gesto da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que está buscando, o esposo dela, que está buscando caminhos e formas de construir um clima político também, mas um clima em termos de ter uma defesa, de abrir a visão e a perspectiva dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação às condições de saúde e a necessidade domiciliar para o seu marido. Se eu acho que isso vai dar um resultado no curto prazo positivo, acho muito improvável pelas próprias decisões do ministro Alexandre de Moraes. E na sua avaliação, Mota, de fato o foco é a saúde, do ex-presidente. Então, a Michele Bolsonaro, ali em pleno recesso do Judiciário, procura ministros do Supremo para que, de alguma forma, ela consiga interceder por esse pedido de prisão domiciliar. Essa é uma execução de pena midiática. O juiz, ao invés de olhar para o réu, está olhando para a repercussão da prisão e das condições de prisão do réu. Bom, não era difícil prever essas repercussões, assim como não é difícil avaliar o impacto de tudo que está acontecendo nas próximas eleições, especialmente se alguma coisa grave vier a acontecer com Jair Bolsonaro. Nesse caso, o Estado brasileiro age com uma enorme irresponsabilidade.